Gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, dessa vez com a obra piauiense, que também é muito sucesso, que é A Taliba e o Vaqueiro. Quem nunca ouviu falar dessa obra, que é um dos clássicos muito pedido na época do vestibular tradicional aqui do Piauí? Bem, eu não tenho um livro propriamente dito, porque eu acho que o livro se extraviou e emprestei para alguém, mas eu tenho aqui a cópia, do livro. Vou ler aqui alguns trechos desse romance. É um romance que retrata a época de 30, em que houve uma grande seca aqui no Nordeste piauiense, mais ou menos em Castelo do Piauí. E aí fala um pouco do autor aqui no início da obra, que é o Francisco Gil Castelo Branco. Ele fala do drama da seca, que é o tema central dessa obra. Fala desse flagelo que assolou milhares de pessoas na década de 30, que são crises que acontecem esporadicamente aqui no Nordeste. Bem, esse retrato ao qual esse livro traz da seca no Nordeste é um retrato em que na época não tinha tantos recursos como hoje, porém a gente vai observar que ainda hoje essa questão da seca é uma questão que vira e mexe ainda vem assombrando algumas pessoas que moram nessas regiões áridas, né? E que a gente vê que tem sim solução, mas que por conta de uma vontade política, muitos projetos não são colocados em prática e com isso sempre haverá campanhas e mais campanhas com promessas de levar água ao Nordeste. Enfim, então vamos aqui ao romance. Bem, existem dois personagens centrais da obra, que é a Taliba, o vaqueiro, Terezinha, a mãe dela e um amigo deles em comum. Eu vou ler aqui alguns trechos, porque eu acredito que eu lendo, vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como esse romance é maravilhoso. Ele começa tratando o folhetim, que era uma espécie de registro jornalístico, a questão do Nordeste, da seca, e aí ele também tenta colocar isso na forma de romance, né, para que as pessoas pudessem consumir. Porém, por trás do romance existia essa temática da seca, como eu falei para vocês, que abalava a tranquilidade da sertaneja. Então, a Taliba, o personagem título, sem dúvida, é o herói de sertão, na visão apresentada pela obra. A Taliba era a maior autoridade local. Para vocês terem ideia também, só para uma breve explicação, que o vaqueiro no Nordeste tem uma cultura muito forte, né? Porque o vaqueiro traz uma figura quase de um semideus, que é uma pessoa corajosa, intrépida, que realmente ele vai buscar ali o gado, que vai cuidar da fazenda. E tem uma figura central do ponto de vista da condição de vaqueiro, que depois do fazendeiro representava o primeiro lugar em relação à hierarquia social do sertão. Então era um homem forte, corajoso, ingênuo, honesto e sobretudo hábil na convivência com a terra agreste. Então ele tinha essas habilidades que faziam dele um homem muito forte. Sua aparência física revela a superioridade que o distinguia dos outros personagens. Então o autor, através da descrição do porte físico do Ataliba, vai trazer nele essa distinção, ele distingue-se dos demais vaqueiros. E aí ele faz essa descrição, dizendo que Ataliba era moço, tinha figura atlética, fisionomia cheia de franqueza. O seu trajar caprichoso indicava desde logo que ele era vaqueiro e namorado. Com efeito, as suas perneiras, o seu guarda-peito, o seu gibão e seu chapéu de trancelim e bolas de fio de couro eram de finas peles de bezerro, lavradas com esmero por hábeis mãos de mestre. Então, ele já começa a mostrar a indumentária do vaqueiro, né, daquele típico vaqueiro nordestino. Então, é dessa forma romântica e idealizada que Francisco Gil Castelo Branco nos traz essa obra piauiense, esse romance sertanejo. E aí ele fala também em algumas personagens femininas, né, que ele diz assim: as sertanejas são comparadas às flores campesinas e, como tal, exerce o verdadeiro fascínio em quem as contemplas. As filhas do sertão são como as suas flores campesinas, a arte não nos realça o valor, desabrocham e fenecem ignoradas, mas a sua singeleza arrebata, os seus perfumes embriagam e seus matizes deslumbram. O seu poder de sedução é imenso. Ai daquele que as viu, jamais as poderá esquecer. São tão lindas, tão mimosas as flores dessas campinas e as filhas desses sertões.
A gente já começa a ver aí pela apresentação desses dois personagens, que é Terezinha e Taliba, que mostra um pouco de um romance lídico, né? Puro, casto, ingênuo. Ele traz um pouco para esse romance algumas características do arcadismo, né? Como se ela fosse uma ninfa, né? Da cultura clássica ou grega, romana. E ele começa a descrever ela, né? Que as tranças espessas, escuras e lustrosas, como os fios negros de seda, desciam-lhe até a cintura de ninfa, as suas mãos de criança, conquanto estragadas pelo trabalho, valiam um tesouro de rainha. Então, assim, é com essa descrição que ele vai envolvendo o leitor nesse romance. No início, ele começa apresentando onde fica essa região da seca, fala desse romance entre os dois, um amor muito casto, muito puro, e aí ele dá para ela um veadinho de presente, ela tá no riacho, eles ficam noivos, e a mãe dela, que é a Deodata, ela no início, que é a mãe da Terezinha, ela é viúva, ela consente com esse romance, porém quando a seca atinge realmente, chega no seu nível muito forte, eles resolvem partir. Então o Ataliba tenta fazer de tudo para conseguir ajudar aquelas duas mulheres, mas diante da força, né, dessa tragédia, eles tentam realmente se retirar, por isso o nome de retirantes. Eles tentam fugir da morte, né? E aí ele, na hora que estava saindo da casa, a mãe dela deu uma febre, né? E ela cai prostrada. Eles tentam de todas as maneiras fazer com que ela se reanimasse, até que a mãe dela morre e eles enterram ela no quintal. E aí quando estavam de saída, o Ataliba, ele viu a onça e ele tem uma luta corporal com ela. Ele é ferido aqui no braço, mas ele consegue matar essa onça. E aí, com muita dor e sofrimento, a Terezinha, que era muito apegada à mãe dela, sai da casa que era tudo para elas, né? Algum destino incerto. E aí eles vão rumando com outros retirantes. Porém, a Terezinha começa a ter febres e delírios, e com isso ela começa a se agravar por conta da sede, que é muito intensa, da seca e da fome. E aí, mesmo ela com toda essa situação, a Taliba sempre está ali tentando ajudá-la e reanimá-la. Até que chega um momento em que ele pega ela nos braços, leva para um lugar assim afastado e tenta reanimar a Terezinha. Eu queria ler bem que o finalzinho diz aqui, né, que ela estava já muito já com semblante afogueado, ela estava já em uma sensação de desmaio. E aí eles tinham um amigo também em comum, que era um africano, e o Dionísio também era outro amigo deles em comum, que estava acompanhando aquele casal. E aí, quando ele chega próximo ao casal, ele percebe que os dois estão mortos. Para a gente conseguir constatar a morte dos dois, o autor vai fazendo uma descrição tão envolvente que a gente fica surpreso com a cena final. E aí ele percebe que existe uma cobra próximo a eles, e ele logo percebe que a cobra já tinha picado a Taliba, porque Terezinha tinha morrido em seus braços. E a cobra pica a Taliba, e ele meio que se submete àquele destino, porque para ele não faz mais sentido continuar sem a Terezinha. E aí diz assim, mas a cobra endereçou-se para o veadinho, que mordia as perneiras de Ataliba, como porventura para despertar-lhe, fortemente abalava, recuando aterrorizada. Então até o veadinho, né, ele tentava correr com medo da serpente, né, que o Ataliba já estava morto. Então a serpente presa ainda na sua destra, já gelada, destra é mão direita. Desenrolava pouco a pouco o corpo imenso, em que parte oculta das cavernas do formigueiro, e estorcendo as roscas escamosas em mil convulsões. O africano por fim aparece, que é o Cassange, que é um amigo deles também comum. Aproxima-se e fica mudo, imóvel, perante este quadro doloroso inesperado. Nenhuma lágrima, nenhum gemido, nenhuma voz fugia do seu peito velho, que se assemelhava ali à estátua de luto. Momentos depois, ouviu-se o tropel de dois animais esbaforidos e dois gritos de satisfação quebraram o silêncio. Mas Cassange não se moveu. Dionísio e seu amigo chegavam, percebendo de longe o africano, demonstraram-lhe o prazer que experimentavam vendo-o. Surpreendeu-os a indiferença do velho, e qual não foi sua angústia de caçador, atinado com a desgraça, que o prostravam naquela inanição. Dionísio e seu amigo preparavam 3 cavadores de madeira. Então ele preparava três buracos para enterrar o corpo de Terezinha, Taliba e do viadinho. Os 3 foram enterrados por esses 2 amigos.
E aí eles tiveram que cortar a cascavel que estava enrolada no braço de Ataliba, que ele morreu picado pela cobra. E aí cobriram a sepultura com touros de paus e apanharam por perto. O velho dava com esporas nos flancos da cavadora e soltava gargalhada, convulsos, medonhas, ou seja, ele havia enlouquecido. Aí termina, detiveram-no, levaram-no à força, mas o seu espírito, a sua alma, o seu coração, ficavam dormindo naquela sepultura, onde dormiam para sempre os restos dos entes que tanto prezara, de sua querida Terezinha e de seu amo, Ataliba, o vaqueiro. Gente, estou aqui arrepiada. Estou aqui arrepiada. É um romance que vale muito a pena, porque ele traz elementos universais, como o tema do amor, o tema da amizade, da morte, né, que são temas universais. É uma história muito linda, né, que merece muito ser lida e relida, porque ela traz emoções muito fortes e uma memória muito agreste, muito de identidade nordestina, né? A gente vê que realmente ainda hoje a seca mata, só que não tanto quanto antigamente, né? Então, assim, é uma obra que traz identidade cultural muito forte, né, das nossas raízes, fala da paisagem, fala do povo, fala dos mitos e das lendas, fala da figura do vaqueiro, fala do modo de viver do povo nordestino, né? Essa parte mais afastada da cidade. E uma das coisas que essa obra traz como mensagem é a amizade, né? Que está além da morte. A franqueza, a honestidade, a fidelidade, né? Então, são elementos muito interessantes que essa obra, Ataliba o Vaqueiro, traz. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, dê um like, se inscreva e ative o sininho. Beijos, tchau, tchau, até a próxima resenha.